Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é mais uma atualização desse trabalho aqui, que é aquele caminho de mesa em crochê filé que eu fiz a aula com vocês, tá? Se vocês não viram esse trabalho, todos os links para você encontrar ele vão estar na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Então não se preocupe que é muito fácil de achar esse trabalho aqui, tá? Que eu já fiz no canal. Bem, então a aula de hoje é o bico que eu escolhi para usar com esse trabalho. Então, qual é o foco desse vídeo? Não é só ensinar para vocês a fazer esse bico que eu escolhi. É ensinar vocês também como adaptar qualquer bico que você encontrar a um trabalho diferente, né? Porque esse aqui, quem viu a série, viu que ele não tem bico de acabamento. Ele só tem o gráfico sequinho do crochê filé. Então, o acabamento, eu é que tenho que adaptar de algum lugar, ou da minha cabeça mesmo, adaptar no trabalho, tá? Então, eu vou dar algumas dicas para você poder fazer isso. Como fazer isso, né? Como adaptar. Se você já tem experiência com isso, você não precisa de dicas, você já sabe, não, Liana, eu já sei fazer isso, eu faço muito isso. Né? Às vezes eu gosto de um trabalho, mas eu gosto do bico de outro, então eu junto os dois, eu já sei fazer isso. Então, se você já sabe, você pode adiantar o vídeo para onde eu começo a execução do biquinho que eu escolhi, tá? Agora, se você não sabe fazer isso, fica e escuta tudo o que eu tenho para falar, tá bom? Porque é importante, são dicas bem legais que normalmente eu não vejo os professores se preocupando em ensinar isso, né? Eles ensinam a fazer um bico, mas eles não ensinam esse tipo de adaptação. Pelo menos eu nunca vi, tá? Quando eu digo que eu nunca vi, não é que não exista, né? É que eu nunca vi. Então, eu vou dar informações muito importantes agora no começo do vídeo. Mas se mesmo assim você quiser pular, então fica à vontade, pode pular para o minuto que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, se você vai pular, a gente se vê lá na frente. Bem, e para você que não vai pular, que quer continuar com as informações, parabéns, você tomou a decisão correta. Bom, o que a gente vai... qual é a primeira análise que você precisa fazer na hora de começar a escolher um bico para o seu trabalho, que você já tem? Então, o primeiro passo é saber de quanto é múltiplo o seu trabalho. Então, por exemplo, esse que é um crochê filé, ele não muda, né? Ele continua sendo múltiplo de 3, mais um pontinho no final, né? Como eu já expliquei. Então, você tem que procurar um bico de crochê que tenha mais ou menos essa configuração. Ele não precisa ser exatamente múltiplo de 3, mas ele tem que ser pelo menos aproximado para que você consiga encaixar no trabalho. Quando é um crochê redondo, eu acho que isso é até um pouquinho mais fácil de fazer. Quando é um crochê retangular ou quadrado, aí que você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque primeiro, você vê isso, né? Eu tô com um crochê filé que é múltiplo de 3. Então você procura um bico lá, você olha, acho que esse aqui se encaixa nessa questão de ser múltiplo de 3. Beleza, dá para adaptar. Aí outra coisa que você precisa prestar atenção quando é um quadrado ou um retângulo é que os cantos são a parte que chamam mais atenção no trabalho, né? Então, deixa eu mexer um pouquinho aqui na câmera para vocês poderem ver. Então, o canto do trabalho é o que vai chamar mais atenção. Então, a primeira coisa que você faz, tá? Pega o canto do gráfico de inspiração que você tenha e vê quanto de espaço que eu vou precisar aqui no canto. Porque é o canto que vai chamar a atenção. Então, o canto, ele precisa estar certinho, tanto desse lado como desse lado. Tem que estar igualzinha, a chegada até o canto tem que estar igual. Para não dar alguma distorção na vista. Você olha assim e vê, tem alguma coisa errada? Sabe? Quando um lado não está exatamente igual ao outro na chegada ao canto.
Então, você olha isso depois. Primeiro você vê se dá para adaptar a quantidade de pontos. Depois você olha o canto. E aí você vê, o canto eu vou precisar desse espaço aqui. Aí você marca, como eu marquei aqui, olha. Isso é o que eu preciso para o canto. Então, o que eu tenho de espaço para espalhar o resto do desenho? Eu tenho isso aqui, olha. Eu tenho aqui, eu marquei aqui e marquei aqui. Então, eu não posso passar dessas marcações, no meu caso, tá? Porque isso vai depender de cada ponto que você escolher. Então, no meu caso, eu preciso começar no segundo ponto aberto a partir do canto, olha. 1, 2, e aí vem. No caso é o terceiro, né? É o terceiro ponto aberto aqui. Se eu comecei no terceiro ponto aberto aqui, eu também tenho que parar aqui no penúltimo, para os cantos ficarem exatamente iguais. Então, depois que você faz essa marcação, olha, do que você precisa para o desenho do canto, aí você tem condições de espalhar o resto do desenho. Aí, o que aconteceu com o ponto que eu escolhi? O ponto que eu escolhi, ele tinha, nas laterais, né? Nas laterais, eles tinham 2 desenhos diferentes. O desenho 1, desenho 2, desenho 1, desenho 2. Aí o que eu analisei? Eu analisei a quantidade de pontos que eu precisava para fazer os 2 desenhos. Aí o que aconteceu depois que eu vi isso? Eu vi que na lateral menor, aqui no topo, que é menorzinha, a largura, né? Na largura, eu não ia conseguir encaixar os 2 desenhos e manter esse pensamento de que chegando ao canto eu tenho que estar com o desenho igual, tanto de um lado como do outro. Porque ficou assim, desenho 1, desenho 2, desenho 1, metade do desenho 2. Então ficou muito esquisito, ia ficar muito esquisito. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi tirar um dos desenhos. Então eu tinha 2 desenhos nas laterais, eu falei, não, eu vou fazer um só. E aí, desse um desenho que eu decidi fazer, aí eu contei de novo. Quantos pontos eu preciso para fazer esse desenho? Essa preocupação é na primeira carreira só, tá? Na primeira carreira que você faz esse pensamento todo, que aí depois o resto do desenho entra automaticamente no que você já fez. Mas a primeira carreira é fundamental nesse momento de adaptação, né? Que você está adaptando 2 trabalhos diferentes, né? Então eu pensei, eu vou fazer só o desenho 1. Aí eu contei, eu vi que na primeira carreira, para esse desenho, eu precisava de 7 alças de correntinha. Aí eu, tá, beleza, eu preciso de 7 alças. E o meu ponto é múltiplo de 3, né? Então, assim, 4 mais 3, 7, né? Então, eu pensei, então eu vou fazer 1 hora, eu vou pular 3 pontos, 1 hora, eu vou pular 4 pontos. Que aí eu tenho, aí, né, 4 mais 3, 7. Então, aí eu vou conseguir fazer 7 alças fazendo isso, pulando 3 pontos, pulando 4 pontos, para prender a alça, né? Vocês vão ver na hora da execução. Eu vou explicar isso de novo lá. Então, eu vou pular 3 alças, ponto baixo, vou pular 3 pontos, aí faço ponto baixo, vou pular 4 pontos, aí faço ponto baixo. Então, eu fiz esse cálculo, porque eu sabia que eu tinha que fazer 7 alças. Então, nessa parte aqui, eu calculei já, porque era curtinho. Eu falei, já vou calcular já para dizer logo no vídeo, né? Então, nessa parte mais estreita do trabalho, eu consegui certinho, dentro dessas marcações aqui, eu consegui fazer o desenho 3 vezes. Então, 7 alças, 7 alças, 7 alças. Deu 21 alças no total. Então, daí eu já sei que o resto do desenho vai encaixar, né? Porque a base deu certo. Aí eu vou ser bem sincera, nessa parte mais longa eu não fiz esse cálculo ainda. Eu vou ter que fazer com vocês, né? Com vocês eu vou fazer, né, essa parte mais longa. E aí, mas com o mesmo pensamento, né? Que eu tenho que ter de 7 em 7 alças até chegar ao final. Mas pode ser que nessa parte mais larga eu precise fazer alguma adaptação. E aí é durante o vídeo que vocês vão ver se eu vou precisar fazer alguma adaptação ou não.
Nessa parte mais curta, eu não vou precisar adaptar nada, vai dar certinho esse cálculo que eu fiz, tá? Então, aqui vai encaixar. Na parte maior, aí a gente vai ver lá na frente, tá? Então, resumindo, né, o que você precisa fazer? Precisa encontrar um ponto que seja bem aproximado ao que você já tem aqui como base, no meu caso é múltiplo de 3. Se preocupar com o quanto de espaço você precisa para o canto do trabalho, né? O quanto que você vai precisar deixar dedicado para o canto, e aí depois você espalha o resto do desenho no espaço que você tem de sobra, que não vai influenciar no ponto do canto. O ponto do canto tem que ter prioridade, né? Então o resto você tem que espalhar no espaço que você não precisa para fazer o canto do seu trabalho, tá bom? Então espero que essas dicas tenham sido legais para vocês, tá? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre isso, pode deixar o comentário, tá? Pode deixar a dúvida no comentário. Então agora sim, eu vou mudar o foco da câmera, né? Para a gente poder fazer agora o biquinho que eu escolhi, tá bom? Então vamos lá. Bom, então para iniciar o bico de acabamento, eu vou abrir um novelo novo, tá? Quem está acompanhando a série sabe que a parte do gráfico com a carreira de acabamento eu usei um novelo só, mas agora para o bico eu vou precisar abrir o segundo, então eu vou agora começar com esse novelo. Bom, então eu vou começar nessa altura aqui do terceiro ponto aberto a partir da borda, né? Então, quem assistiu as explicações sabe por que eu vou começar aqui, né? E aí eu vou dar aquela laçada inicial no meu fio novo. Se você ainda tiver fio do seu novelo, você já pode fazer direto a partir da carreira de acabamento, tá? É porque eu não tinha mais fio, então estou iniciando um fio novo. Então, como eu falei, eu tenho que começar aqui no terceiro ponto aberto, a partir da borda. Então, eu vou começar nesse segundo ponto baixo aqui do ponto aberto. E aí, eu vou fazer aqui, prender. E aí, eu vou fazer uma carreira, ou desculpa, uma corrente, que é como se fosse o meu primeiro ponto baixo, tá? É a altura de um ponto baixo. E daí eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pular primeiro 3 pontos aqui de base, tá? 1, 2, 3. Vou fazer no quarto um ponto baixo. Então, tenho aqui minha primeira alça. 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e fazer no quinto. Ok? Então, eu vou fazer uma carreira toda de alças, pulando 3 pontos, depois pulando 4 pontos e prendendo as alças com ponto baixo, tá? Como eu falei na explicação, né, anterior, na parte anterior do vídeo, eu vou fazer 21 alças para completar essa lateral mais curta, tá? Então, eu vou adiantar a minha carreira. Então, fiz as minhas 21 alças, são 21 porque é 7 3 vezes, como eu falei na explicação, né? Então, eu sempre tenho que ter a quantidade de alças múltipla de 7. Então, aqui eu tenho 21, né? 7 vezes 3, 21. Só nessa última alça aqui que eu precisei adaptar, eu pulei mais pontos um pouquinho, para poder chegar aonde eu queria, que era esse espaço, esse ponto aberto, né? Então, cheguei aqui onde está o meu marcador. Então, nessa última, eu pulei um pouquinho mais de correntinhas, tá? Para encaixar, como eu falei, para encaixar o canto, que é a parte principal. Então, para o canto agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, nesse último ponto aberto, eu vou pegar o segundo ponto baixo aqui, tá?
e aí eu vou fazer 2 pontos altos nele. Então, tá aqui, ó, 1, 2, né? No segundo ponto baixo aqui do canto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí eu vou fazer 2 correntes. E no mesmo ponto, eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vai ficar apertadinho, mas cabe. Então, vamos fazer mais um ponto alto. E o segundo ponto alto ainda no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes. No próximo ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos de novo. Um ponto alto, outro no mesmo lugar. Daí, eu vou fazer 2 correntes. No próximo ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos. Um no mesmo lugar. 2. Vou fazer 2 correntes. E no mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, esse é o início do desenho do canto. Aí, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu já vou direto para esse espaço que eu deixei marcado, né? Quem assiste as explicações sabe por que eu marquei aqui. Então, eu vou lá para esse segundo ponto baixo aqui do espaço e vou prender essa alça com ponto baixo. Tá? Então, esse é o desenho do meu canto do trabalho. E aí eu vou começar, agora eu vou tirar esse ponto aqui para não me atrapalhar, esse marcador. E aí eu volto a fazer as alças, né? Então, são 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3 e vou fazer ponto baixo. Daí eu vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e vou fazer ponto baixo no próximo. Novamente, eu vou fazer as alças de 5 correntes. Pulo 3 pontos, faço ponto baixo. Pulo 4 pontos, faço ponto baixo. E aí eu tenho que ter no total uma quantidade de alças múltipla de 7 para caber o meu desenho completo, tá? Então, como eu falei na explicação, essa lateral mais longa eu não calculei. Então, eu vou fazer a minha até o final. E aí, quando eu chegar lá no final, eu dou todas as instruções de quantidade de alças que eu fiz, tá bom? Então, vou adiantar a minha. Voltei antes de terminar a carreira para dar uma dica do que eu estou fazendo para facilitar o trabalho, né? Eu estou indo assim de 7 em 7 alças, né? Porque vocês sabem que eu não sei quantas alças que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que ter múltiplo de 7, né? Então, eu estou fazendo de 7 em 7 alças. Aí, quando eu completo 7 alças, eu vou e marco com um marcador de ponto. Aí, faço mais 7. Aí, passo o marcador de ponto para a 7ª alça. Então, isso faz com que eu não precise ficar contando desde o começo, né? Eu posso ir fazendo assim mesmo, de 7 em 7. Aí, quando eu chegar lá no final, eu digo para vocês, né, quantas alças eu precisei fazer. Mas como eu não sei quantas alças eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que ir de 7 em 7. Então, a cada 7 alças eu vou e marco com um marcador de ponto. Fica fácil de visualizar se você já está fazendo as 7 alças, né? Fica certinho de 7 em 7. Você não vai perder nenhuma, tá? Então, eu voltei antes de acabar a carreira só para mostrar essa dica. Então, mostrando aqui o que eu falei da minha dica. Olha, eu fiz as 7 alças, aí agora eu vou passar esse marcador de ponto.
para minha última alça aqui. Eu tô sem mão aqui para prender. Consegui. Então, agora eu já sei que até aqui eu tenho certinho múltiplo de 7. Então, vou começar a fazer 7 alças de novo, tá? Então, essa é a dica aí que, pelo menos no meu caso, tá me ajudando muito. Então, eu passo para vocês também. Bom, eu tô chegando já aqui ao final da minha carreira, tá? E eu já tive que fazer adaptações aqui para poder caberem as 7 correntes, as 7 alças, tá? Então, o que já fiz, já desmanchei, já fiz, já desmanchei de novo, até que cheguei aqui a um cálculo que vai dar certo. Então, aqui nessa alça, que é a alça de número 35, a partir dela, o próximo grupo de 7 alças eu fiz só pulando 4 pontos, tá? Eu não intercalei 3 e 4, 3 e 4, tá? Então, a partir da 36ª, né, da alça 36, eu pulei só 4 pontos. E aí, o que eu vou fazer para poder caber 7 alças nesse espaço aqui no final? Eu vou fazer as minhas alças a cada 2 pontos abertos, tá? Então, vai caber, olha, se eu pular um ponto aberto, eu vou ter uma alça aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, exatamente aonde eu tenho que parar, tá? Então, eu vou fazer sempre isso até o final. Então, eu vou fazer aqui as primeiras com vocês, olha, 5 correntes. E aí, eu vou pular esse ponto aberto e vou fazer no ponto baixo, que fica assim mais próximo ao meio, né? É o segundo ponto baixo aqui do espaço. Então, vai ser sempre nele que eu vou prender minha alça, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular um ponto aberto e vou fazer no ponto baixo, no segundo ponto baixo do ponto aberto seguinte. Então, vou fazer isso até completar as 7 alças e aí eu vou conseguir chegar certinho aqui onde está o meu marcador. Então, nessa primeira carreira de adaptação, tem que ter paciência mesmo. Tem que fazer, repetir, desmanchar, repetir, para o trabalho encaixar. Aí, como eu falei nas explicações, depois da segunda carreira em diante, o desenho se encaixa já automaticamente, né? Então, eu vou terminar minha carreira para repetir o canto com vocês mais uma vez. Então, cheguei ao final da carreira, exatamente onde eu queria, nesse ponto, com as últimas 7 alças. Então, agora eu vou passar para vocês a quantidade de alças que eu fiz. Eu fiz 49 alças, ou seja, eu vou repetir o desenho 7 vezes, tá? E lembrando daquelas alterações, né? Quando eu cheguei na alça 35, eu parei de intercalar, eu pulei só 4 pontos e fiz mais 7 alças. E aí, nas últimas, eu fui fazendo, me guiando pelos pontos abertos, né? Até chegar aqui no antepenúltimo ponto aberto, né? Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa última leva, nesse último grupo de 7 alças, eu pulei 5 pontos. Tá? Então, estou dando todas as informações aí, né? Expliquei como que foi o meu cálculo e agora estou passando as dicas certinhas, tá? Então, foram 49 alças. A partir da alça 36, eu pulei 4 pontos e fiz um grupo. Depois, no último grupo, eu pulei 5 pontos, tá? Isso no olho não faz diferença nenhuma na hora do trabalho. Agora eu vou fazer o canto mais uma vez com vocês, tá? Então, vou fazer aqui 5 alças, ou desculpa, 5 correntes. Aí eu vou, aqui nesse último ponto aberto, que é o do canto, eu vou fazer aqui no segundo ponto baixo, antes, é o último antes do canto. Eu vou fazer 2 pontos altos.
1, no mesmo lugar, 2. Aí eu vou fazer 2 correntes. No mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aí eu vou fazer 2 correntes. No ponto central aqui do canto, eu faço mais 2 pontos altos. Eu não pulo nenhum ponto de base, tá? No mesmo lugar, mais outro ponto alto. Aí eu vou fazer 2 correntes. No próximo ponto baixo, eu já vou fazer de novo 2 pontos altos. No mesmo lugar, 2. 2 correntes. E no mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, no mesmo lugar. 2. Então, esse é o desenho do canto. Aí, eu vou fazer 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. E aí, eu tenho que fazer o meu ponto baixo nesse ponto aberto aqui, que é o terceiro a partir da borda, né? Então, eu vou vir nesse ponto, no segundo ponto baixo desse espaço e fazer o ponto baixo. Então, assim, terminei por completo aqui o meu desenho do canto. E aí, aqui é a lateral pequena, que vão ser 21 alças. Eu vou repetir, né, o lado curto, igualzinho ao outro. Depois, no lado longo, eu vou fazer de novo aquele esquema de 49 alças com aquelas adaptações no final que eu já expliquei, tá? Então, eu vou fazer esses 2 lados, vou até o final da carreira e só volto a encontrar vocês lá no final, tá bom? Bom, voltando antes de chegar ao final da primeira carreira, vou dar mais uma dica aí para vocês. Eu tô no meu lado mais longo, onde eu tive que fazer mais alterações, né, para chegar até o canto. E o que que eu decidi fazer? Eu decidi começar o lado já com as alterações que eu fiz aqui embaixo. Então, o primeiro grupo de 7 alças eu fiz pulando 5 pontos. Aí, depois, o segundo ponto de 7 alças eu fiz pulando 4 pontos. Então, agora daqui para o final, não preciso me preocupar mais. É só eu fazer o esquema: pular 3, pular 4, pular 3, pular 4, que vai dar certinho quando eu chegar lá no final da carreira, tá bom? Então, como eu achei que essa dica era legal dar no meio do caminho antes de continuar a carreira, tá? Então, vou lá. Bom, então, agora sim, finalmente cheguei ao final da carreira, né? Não tem mais nenhuma dica para dar. Bom, fiz as minhas 5 correntes aqui do final do canto, e naquela primeira corrente de altura que a gente faz no começo da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, assim, a gente terminou a primeira carreira do bico de acabamento. Para a segunda carreira do bico de acabamento, nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar no topo da alça, tá? Então, fiz aqui 2 pontos baixíssimos, vou fazer mais um. Eu fiz na alça para ficar mais rápido, mas se você quiser, pode fazer na própria correntinha da alça, tá bom? E aqui no topo da alça eu vou fazer uma corrente que vai ser o equivalente a um ponto baixo, tá? Nesse ponto baixo central, onde eu prendi as alças, eu vou fazer 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. Aí é legal fazer centralizado, tá? Tenta fazer dentro do ponto, é um pouquinho difícil, que fica, ainda mais que o meu ponto é apertadinho, mas fica mais bonito, tá? Então, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3, 4 e 5.
Aí eu vou prender esse leque nessa próxima alça com um ponto baixo, tá? E aí eu vou fazer 5 alças de 5 correntes. Eu vou fazer, deixa eu contar aqui quantas alças são. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 4 alças, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo, 3. E agora a última alça. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo, quarta alça, né? Então, temos aqui 4 alças. Aí, nesse ponto baixo do centro, eu vou fazer de novo 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou prender na próxima alça com ponto baixo. Então, esse é o primeiro desenho. Então, terminei o primeiro desenho, né? Para entrar para o próximo desenho, a gente vai fazer uma alça, 2, 3, 4, 5, uma alça de separação. E aí a gente recomeça nesse ponto baixo, a gente recomeça esse leque. Nós vamos fazer aqui 5 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu prendo com ponto baixo, então vai ficar assim a emenda de uma repetição para outra, com uma alcinha no meio, tá? E aí eu vou fazer 4 alças. 5, ponto baixo, 1, 5, ponto baixo, 2, 5, ponto baixo, 3, 5, ponto baixo, 4. E aí, então, eu termino o desenho com os 5 pontos altos aqui no ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na alça e prendo com ponto baixo. Vou fazer uma alça de separação, 5 correntes. Vou para a próxima alça, faço ponto baixo. E aí recomeço o desenho fazendo 5 pontos altos aqui no ponto baixo, tá bom? Então, assim que é o padrão dessa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, certinho, no lugar onde eu preciso parar mesmo. E agora vou fazer o padrão do canto com vocês. Então, vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou pular toda essa parte e vou lá para o espaço de 2 correntes que tem aqui e fazer um ponto alto. Um ponto alto, 3 correntes, 3 e outro ponto alto no mesmo espaço. Aí eu vou fazer 2 correntes de espaço. E aí aqui nesse próximo espaço de 2 correntes, eu vou fazer ponto alto, 3 correntes,
ponto alto no mesmo lugar. Aí agora de espaço são 2 correntes. Vou para o próximo espaço e faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Espaço são 2 correntes. Vou para o próximo espaço e faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Então, esse é o padrão do canto. Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 pontos parecido com o ponto V, né? Um pouquinho lembra o ponto V. Aí agora eu recomeço a lateral no mesmo esquema, tá? Então, vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou para essa primeira alça, não é para esse espaço aqui, tá? Eu tenho que pular esse ponto baixo, ele fica sozinho. Fazer um ponto baixo aqui na primeira alça de verdade, né? Aqui é só um espaço para o canto. Aqui que é a primeira alça. E aí eu começo tudo de novo. Nesse ponto baixo, vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3. Peraí que eu não terminei esses pontos aqui, vou fazer de novo. 2, 3, 4 e 5. Prendo com ponto baixo e aí faço as 4 alças de 5 correntes, né? 5, vai para a próxima alça, faz ponto baixo. São 4 alças no total e aí repete o leque. E aí é o padrão todo que eu já expliquei na parte anterior do vídeo, tá? Então, vou continuar. Então, eu terminei a segunda carreira do bico de acabamento, já fiz as 5 correntes de espaço. Eu tô com o meu dedo, eu machuquei meu dedo, então eu vou tentar gravar o vídeo. Tomara que dê sem doer muito o meu dedo, mas se vocês estão vendo uma manchinha aqui, é porque eu machuquei o dedo ontem. Bom, então você vai terminar a carreira naquele primeiro ponto baixo que você fez aqui no topo da alça da carreira anterior. Então, você vem nele e fecha com ponto baixíssimo. Então, assim terminamos a segunda carreira. Para a terceira carreira, a gente vai andar com a linha até o topo do leque. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós vamos subir uma corrente, que é o nosso primeiro ponto baixo da carreira, na altura de um ponto baixo. Aí eu venho nesse ponto baixo que eu prendi o leque, e aí eu vou fazer o leque de 5 correntes, de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu prendo o leque na próxima alça com ponto baixo. Eu vou fazer uma alça. Então, são 5 correntes, 4, 5. Vou para a próxima alça, prendo com ponto baixo. E aí, no próximo ponto baixo, eu vou fazer outro leque. 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu já falei, é importante fazer centrado, tá? Para ficar mais bonito. E aí vou para a próxima alça e prendo o leque.
Vou fazer mais uma alça, 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou para a próxima alça, faço ponto baixo. E aí eu já tô quase terminando o desenho, né? Aqui nesse ponto baixo, aqui centrado, nós vamos fazer outro leque com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí no topo do leque, do último leque do desenho, aqui nesse terceiro ponto alto, eu prendo o leque com um ponto baixo. E aí a gente terminou o desenho da lateral, tá? Para entrar na repetição, nós vamos fazer alças aqui de espaço, né? Então vou fazer 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou para a alça, prendo com ponto baixo. E aí, de novo, 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí, vou para o topo do leque, no terceiro ponto alto, prendo com ponto baixo. E aí, eu começo a repetir o desenho. Então, aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer o leque de 5 pontos altos, tá bom? Então, esse é o padrão da lateral. Eu vou até chegar lá ao canto, eu vou adiantar o meu até o canto, e aí quando eu chegar lá no canto, eu mostro o padrão do desenho do canto para vocês, tá? Vou adiantar a minha. Bom, então fiz toda aqui a minha lateral, já tô chegando aqui no canto e vou mostrar o padrão do canto para vocês. Então, nós vamos fazer 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí nós vamos para esse primeiro espaço e vamos fazer um ponto puff. Então a gente vai dar a laçada e não faz o ponto, tá? Ó, outra laçada, puxa, não faz o ponto, só vai puxando as laçadas. 3, 4, 5. Com as 5 laçadas, a gente vai fechar todas elas. E aí faz uma correntinha aqui na cabeça do ponto, tá? Então, a gente fez um ponto puff. Aí, nós vamos fazer 3 correntes de espaço. 1, 2 e 3. E aí, nesse espaço aqui de 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes. E aí, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. 2, 3. E aqui no espaço de 3 correntes, que é aquele ponto que parece com ponto V, nós vamos fazer outro ponto puff. Então, vamos fazer laçada, entra no espaço e puxa, laçada, entra no espaço e puxa. Vamos fazer isso 5 vezes, eu já fiz 2. 3, 4, 5. Com as 5 laçadas, nós vamos puxar tudo de uma vez. E aí fazer uma correntinha para a cabeça do ponto. Então, esse é o padrão, né? No ponto V, você faz o puff, no espaço de 2 correntes, você faz esse lequinho aqui. Então, vou fazer 3 correntes. Agora é o leque. 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes no mesmo lugar. Um ponto alto, outro no mesmo lugar. Agora é o puff, né? Vamos fazer 3 correntes e aí de novo fazer outro puff. Laçada, entra e puxa,
laçada, entra e puxa 5 vezes, já fiz 2, 3, 4, 5. Com os 5 na agulha, puxa tudo. E aí faz uma correntinha para a cabeça do ponto. E aí são 3 correntes. Vem para o espaço de 2 correntes e faz o ponto alto. O segundo no mesmo lugar. 2 correntes. E aí no mesmo lugar, faz mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ok? E aí vamos fazer aqui o último ponto puff. Vamos terminar aqui com ponto puff, vamos fazer 3 correntes. E aí, dá a laçada, puxa, laçada, puxa, 2, 3, 4 e 5. Puxa tudo de uma vez. Faz uma correntinha para a cabeça do ponto e aí nós terminamos o leque. É assim que fica o canto do trabalho, né? E aí a gente entra para a lateral de novo. Vamos fazer 5 correntes, 4 e 5, e aí a gente vem para a cabeça aqui do leque no terceiro ponto alto e prende com ponto baixo, tá? Então esse é o padrão do canto dessa carreira. E aí agora eu vou até o final dela para terminar a terceira carreira.